Fala pessoal, Glaucia Pomiglio aqui, bem-vindos de volta ao meu canal e hoje a gente vai bater um papo sobre arquétipos, sincronicidade e teoria quântica. Bom pessoal, para a gente dar início aqui nesse vídeo, eu vou seguir essa ordem, vou falar um pouquinho sobre os arquétipos, depois eu vou falar sobre a sincronicidade e também vou falar sobre a teoria quântica. Então só para a gente lembrar, eu vou trazer alguns aspectos, alguns conceitos de teorias e metodologias, né, e áreas de conhecimentos diferentes. Quando a gente fala sobre arquétipos, já tem alguns vídeos aqui no canal, se eu não me engano o último vídeo eu reforço um pouquinho sobre isso também, e eu procuro, como eu tenho falado para vocês nos últimos vídeos, ir respondendo as perguntas que vocês colocam aqui, tá? Então, o Jung, né, por meio da psicologia analítica, quando ele desenvolve esse conceito de arquétipos, ele vai falar que o arquétipo está disponível, né? Os arquétipos estão disponíveis no inconsciente coletivo e ele é compartilhado com toda a humanidade desde toda a história, de toda a nossa ancestralidade. Então, pessoal, a gente precisa entender que de maneira inconsciente esses arquétipos, né, que são simbólicos, eles vão atuar e influenciar na maneira que a gente pensa, nas nossas emoções e também nos nossos comportamentos. Então, o que é bastante importante, acho que tem um bichinho voando aqui, para a gente entender também sobre os arquétipos, é fundamental a gente compreender sobre o quê? Sobre mitologia. Porque quando você tem contato com uma mitologia e você começa a estudar e analisar o comportamento, né, a história, né, o mito de um determinado personagem, gente, mas muito provavelmente você vai começar a identificar a própria história daquele personagem dentro de um contexto, né, da sua vida, uma situação que você está vivenciando, e até mesmo você começa a perceber a relação daquele comportamento, como aquele mito, né, aquele personagem daquele mito, como ele pensa, né, como que ele está agindo, como que ele se comporta. E é muito legal que quando você começa a estudar a mitologia, não precisa ser todas, tá pessoal? Por quê? Eu já vou explicar também, pensei aqui uma maneira de trazer um exemplo para vocês. Vocês vão perceber que a história, né, um personagem, um mito que existe na mitologia X, essa mesma história, esse mesmo personagem, ele vai estar aqui na mitologia Y, tá? Então, por exemplo, eu gosto muito da mitologia africana e eu gosto muito da mitologia grega. Você consegue traçar todos esses paralelos aí, né, desses mitos. Você vai sempre encontrar uma referência, tá bom? Então, por isso que eu falei, você não precisa, de repente, estudar todas as mitologias. Escolha uma que você fala, putz, me conectei com essa, tô achando interessante. Se aprofunda naquilo lá. Isso é uma forma, é uma ferramenta, tá? De autoconhecimento. Outro ponto que é importante, que eu já reforcei aqui em outros vídeos, pessoal, os arquétipos, eles não são nossos servidores, né? Os arquétipos não estão aqui para servir a gente, tá bom? Então, quando eu falo assim, não se usa arquétipo, não se usa por quê? Porque já está falando, né? Arquétipos e o inconsciente coletivo. Então, é compartilhado por todos nós. Então, se é inconsciente, tem algo inconsciente que está influenciando os meus pensamentos, os meus sentimentos e os meus comportamentos, e eu não sei por quê? Porque é inconsciente coletivo, é compartilhado por todos nós. Então é independente se você tem o conhecimento ou não, o arquétipo ele está influenciando na sua vida. E não um único arquétipo, vários arquétipos. Acontece que a influência de um ou de outro, ela pode estar um pouco mais intensa. Mas os arquétipos estão aí, disponíveis no inconsciente coletivo. Então, eu pensei numa maneira o seguinte, ó.
Pensa nesse copo como sendo o arquétipo puro, beleza? Por quê? Porque o arquétipo é uma estrutura dinâmica da nossa psique. Então, este arquétipo puro, vamos dizer, o mesmo arquétipo, ele vai se desdobrar em diversas culturas, em diversas sociedades, mas é o mesmo arquétipo. No vídeo anterior, se eu não me engano, o último vídeo que eu disponibilizei, agora eu não vou lembrar o tema dele, mas acho que foi o último. Eu dei, até nesse vídeo, eu dei o exemplo, né? Que eu tava falando das mitologias ali. Eu dei o exemplo de Hermes, eu dei o exemplo de Exu e eu dei o exemplo de Jesus. Então, um arquétipo puro, numa dinâmica, né? Ele se desdobra através, porque ele é dinâmico, em diversas culturas e sociedades. Então, quando você olha na mitologia, né, que você estuda a história de Hermes, os comportamentos, quando você faz a mesma coisa com o de Exu, quando você faz a mesma coisa de Jesus Cristo, você vai perceber semelhanças, né, deste arquétipo nesses três personagens que eu estou trazendo aqui, Exu, Jesus e Hermes, entende? Então é importante, o que eu quero dizer com isso? Não é que Hermes é o arquétipo, não é que Jesus é o arquétipo, e não é que Exu é o arquétipo. Existe, né, uma energia arquetípica, né, este arquétipo puro presente nessas três mitologias diferentes. Não sei se eu estou conseguindo trazer isso para vocês. O Jung vai dizer assim, e que muitas pessoas também já falaram, mas eu consigo ter experiência com arquétipo puro? Segundo a psicologia analítica, sim. E essa experiência se dá por meio, né, através de o contato com o luminoso. É luminoso e não luminoso. Então, vou tentar fazer o seguinte aqui com vocês. Imagina que esse aqui é o arquétipo puro e ele é dinâmico. Então, esse mesmo arquétipo, ele vai se desdobrando em cada cultura, né? Então, por exemplo, ó, aqui você tem Hermes, numa determinada cultura você tem Jesus, né, Exu, e aí essa dinâmica vai acontecendo, mas esse aqui é o arquétipo nessas dinâmicas aqui, sociedades e culturas diferentes. Não sei se dessa maneira fica um pouco mais claro. Então, que eu falei, né, que o arquétipo não tá para servir a gente, inconscientemente, quando a gente estuda a mitologia, a gente vai conseguindo traçar esse paralelo e identificar, tá? E quando você olha para a história, né, daquele mito, tal, um exemplo, vamos pegar o Hermes. Quando você começa a ver o que o Hermes faz, o que acontece, você começa a traçar uma relação, como o Hermes se comporta, né? E é legal que a mitologia, a gente vê situações que acontecem na nossa vida. A gente vê na mitologia pai brigando com o filho, brigando com o irmão, um trolando o outro, levanta, cai e perde e consegue. Então é bastante importante estudar a mitologia. E aí, quando a gente fala, né, que a gente tem os complexos, então de repente, eu, como é inconsciente, eu tô aqui tocando a minha vidinha, mas tem alguma coisa influenciando, né, dentro dessa minha dinâmica, da dinâmica da minha psique. Porém, quando eu observo, né, quando eu tenho esse conhecimento, eu falo, opa, aí eu tomei consciência, eu observei, aí sim, eu passo a ter contato com esse arquétipo, entende? Enquanto eu não trago isso para consciência, esse arquétipo, ele tá aí atuando e eu inconscientemente não tô percebendo, mas alguma dinâmica psíquica tá acontecendo. Então, quando eu trago isso do inconsciente, né, por meio do quê? Dos complexos, tem vídeo de complexo aqui. Quando eu trabalho esse complexo, eu passo a ter esse contato com esse arquétipo. Agora, então, eu passei a observar que existe um arquétipo, né, influências arquetípicas simbólicas atuando, influenciando nos meus pensamentos, nas minhas emoções e nos meus comportamentos. Beleza, gente? Acho que a questão do arquétipo, acho que eu gostaria de trazer dessa forma e com essa didática, certo? Agora, eu quero passar para o outro ponto, que é a sincronicidade.
A sincronicidade, ela também vai estar dentro da abordagem da psicologia analítica. A sincronicidade, normalmente, é o que a gente chama, através do senso comum, de coincidência. Então, o conceito de sincronicidade, Jung vai dizer que são eventos não causais, mas que aparentemente ou coincidentemente têm um significado muito profundo. Então perceba, aparentemente, né, ou não tem uma causalidade. O Jung fez bastantes experimentos com os seus clientes, e talvez um dos mais comuns, né, e que talvez vocês já devem ter ouvido falar, é a questão do escaravelo. O Jung estava lá atendendo o seu paciente, e aí ele estava lá, Dr. Jung, eu sonhei com o escaravelo dourado, não sei o que, vai contando o sonho, né, pro Jung, o Jung vai estar ali ouvindo, né, na escutativa. Aí daqui a pouco bate um negócio assim na janela, e quando o Jung olha, era um escaravelo, né, tipo ali um besouro ali. E aí o Jung mostra, né, para esse cliente dele. E aí o cliente ali que estava contando o seu sonho do escaravelo, bate o escaravelo lá, ele começa a compreender, né, e trazer o significado de acordo com o que ele estava levando ali para o Jung. Então percebam, a própria pessoa foi fazendo essa ligação, essa sintonia e encontrando o significado, certo? Depois vão ter também outros relatos, um até mesmo com o próprio Jung, quando ele está pescando, e aí ele está pescando e ele está pensando numa questão que o cliente dele trouxe para ele, que estava associada a Deus. Então são vários assim relatos. Por que eu estou falando isso e dando esses exemplos, tá? Que principalmente presta atenção nisso, a questão do significado. Porque tudo que é simbólico, gente, inclusive até os sonhos, mas acho que acho não, né? Porque não é o tema desse vídeo. Para sonhos eu vou deixar para um outro momento, num outro vídeo pra gente falar. Os sonhos também, eles trazem um significado para nós. É que às vezes a gente não dá bola para isso, né? Na maioria das vezes a gente tá aí no automático, a gente sonha, às vezes acorda meio assim com algum sonho, mas não quer nem saber, não faz nenhuma reflexão, segue tocando a vida. Mas o que eu quero dizer é que nessa questão da sincronicidade, nós precisamos encontrar o significado para nós dentro do nosso contexto, da nossa experiência, certo? Então, entendendo esse conceito da sincronicidade, né, que é algo aparentemente não causal, mas com uma experiência, com um significado profundo. Eu dei esses exemplos, né, esses dois exemplos do Jung, eu vou trazer um meu aqui agora. Mas é importante, pessoal, que eu sempre reforço aqui nos vídeos e que eu já observei, né, pelas dúvidas que vocês colocam aqui. Eu vou trazer o meu exemplo, tá, particularmente falando, para que fique mais claro dentro do conceito que vocês estão aprendendo. Vocês têm que pegar esse conceito de sincronicidade, uma vez que você entendeu, observar, analisar e traçar o significado dentro do seu contexto. Não espere que a mesma experiência do Jung seja a sua. Não espere que a mesma experiência do paciente do Jung seja a sua. Não espere que a minha experiência seja a sua. Não espere que a experiência de um cliente meu seja a sua. Entende? Como a gente está falando de um método, né? A sincronicidade foi algo testado pelo Jung, desenvolvido, então ele tem que ser o quê? Replicável. Mas aí você tem que analisar isso dentro do seu contexto. Então, no meu, o que aconteceu, tá? Teve um dia, eu tava indo para a universidade. E aí eu fui pro carro. Quando eu tava chegando perto do meu carro, eu olhei, tinha, acho que era 4 ou 5 libélulas rodopiando assim, né? Elas ficam paradinhas, né? Elas ficam se mexendo assim, elas giravam assim no meu carro. Aí eu falei assim, caramba, deve estar tendo uma revolução de libélulas aqui no estacionamento. Eu lembro que quando eu era pequena, eu falava pra minha mãe, olha o helicópterozinho, né? Que elas ficam ali paradinhas, né? Aí eu dei uma olhada no 360 no estacionamento, eu falei, é só no meu carro? Mas aí que tá. Ali, nesse momento, já gerou um significado pra mim. Por quê? Porque naquele momento, algumas coisas, alguns movimentos estavam acontecendo comigo. E a hora que eu fui pra universidade, a libélula, estavam ali.
Então eu já fui pra faculdade dirigindo, eu já fui meio encanada com isso daí. Eu falei, o que isso tá querendo me mostrar? Então, sabe quando você vai mexendo as pecinhas do quebra-cabeça, encaixa uma, encaixa duas, beleza. Eu cheguei lá na faculdade, eu tenho uma amiga lá na faculdade que eu gosto muito, que eu admiro muito, que eu respeito demais. E essa minha amiga, ela tem algumas tatuagens, né? Só que eu nunca tinha observado, pessoal. E aí nesse dia, justamente nesse dia, nós estávamos numa conversa profunda, que também era sobre autoconhecimento. E ela estava sentada e eu estava de pé. E foi a gente conversando, daqui a pouco eu bati o olho no braço dela, era no braço esquerdo dela, porque eu estava de frente. Tinha uma, eu acho que é esquerda ou direita, eu não sei, eu acho que é esquerda. Tinha uma libélula. E ela estava falando, e eu bati assim, ó, o olho no braço dela, e sabe quando você se perde na conversa? E foi até estranho, porque, imagina, deu uma encarada assim no braço dela, tá tudo bem? Daí eu falei assim, cara, hoje eu tava vindo pra cá e eu comentei com ela. Eu falei, as libélulas estavam sobrevoando ali no meu carro, agora eu tô conversando com você. Eu bati o olho, você tem uma libélula no braço. Ela falou assim, eu tenho. A libélula, isso daqui significa muito pra mim. E a gente não aprofundou, por quê? Porque nisso eu já fiquei avoada, eu já comecei a fazer várias conexões de acordo com o contexto da minha vida naquele momento. Beleza, gente, não para por aí. Eu vim embora. Quando eu cheguei aqui, adivinha? Tinha mais 3 libélulas, mas só na minha vaga, assim, ali. Eu falei, caraca. Então daí eu fui juntando, né? Você para, você respira, você analisa. Então aquilo, essa situação pra mim, teve um significado muito profundo. Então como eu estou também conectada no meu processo, né, na minha jornada de autoconhecimento e de desenvolvimento, eu consegui conectar o que isso significava para mim ali naquele momento, naquela situação, ou uma situação também que poderia se desenrolar. Então vocês percebem? Aparentemente uma situação não causal. Eu não estava aqui em casa pensando na minha amiga. Eu não estava aqui em casa pensando em libélula nenhuma. E olha o que aconteceu. Certo? Porém, trouxe esse exemplo. Eu não sei se você já vivenciou isso também, mas muito provavelmente que sim. Às vezes você não acontece de você pensar numa pessoa, isso acontece muito com a relação de pais e filhos, né? Sobretudo mãe. Quantas vezes a minha mãe sentiu, porque isso é conversa que a gente tem, de falar assim, minha filha, a Glau não tá bem. E minha mãe me liga, e de repente eu tô lá, angustiada com alguma coisa. Filha, a mãe sentiu que você não tá bem, tá tudo bem? Ai mãe, hoje eu tô meio borocochô, não sei o quê. Alguém vai ter alguma experiência dessa. Você entendeu? Então, para essas situações que nós eventualmente chamamos através do senso comum de coincidência, na psicologia analítica, ela está sendo chamada de sincronicidade. Então, a partir do momento, pessoal, que a gente tem o conhecimento, a gente começa a observar as coisas. Por quê? Porque por meio dessas sincronicidades, são formas que o nosso inconsciente está trazendo para a gente algo que precisa se tornar consciente e que a gente precisa olhar e trabalhar dentro disso daí. Certo? Beleza? Até aqui. Se for ficando alguma dúvida, alguma questão, e se de repente, ao invés de eu estar deixando mais claro, eu estiver complicando, me deem esse feedback, tá? Os feedbacks que eu estou recebendo de vocês é que eu estou conseguindo passar de maneira bem clara. Inclusive, pessoal, eu quero aproveitar esse momento e agradecer muito vocês, agradecer mesmo. Nessas últimas semanas, vocês têm colaborado demais, trazendo dúvidas, comentários, até mesmo sugestões. Isso é muito bacana aqui, tá? Para nós, para o canal, né? Isso também me incentiva a continuar trazendo conteúdo. Obviamente, eu tomo umas porradas aqui de alguns, mas também faz parte, a gente estar aqui exposto faz parte desse trabalho. Só que às vezes vocês colocam algumas perguntas, que nem nessas últimas semanas, eu acho que eu respondi 2 ou 3 textão, mas textão mesmo, sabe, gigante, de acordo com a pergunta que me foi feita. E assim, pessoal, eu vou ser bem honesta com vocês, que eu fico até feliz, eu recebo feedback que a minha comunicação ela é muito clara e objetiva, mas eu tenho uma
tremenda dificuldade para escrever. E às vezes, desculpa, a maneira que eu escrevo pode ser que não fique clara para quem está recebendo. Então, como a gente está recebendo muitas dúvidas, né, e vocês estão interagindo bastante, eu criei e disponibilizei aqui uma área de membros para nós. Então, nessa área de membros, a gente vai ter conteúdos específicos, né, e exclusivos para membros. A gente vai ter lives exclusivas para membros e também eu tive a ideia de disponibilizar um encontro uma vez mensal, exclusivo também para membros, só para a gente tirar, né, dúvidas e respostas e compartilhar as nossas experiências, porque eu tenho muito mais facilidade para falar do que para escrever. Então, pessoal, eu convido vocês, sabe, essa é uma maneira também de você aprender e também de você contribuir com o meu trabalho. Se torne membro para que a gente possa fazer esse movimento para quem realmente quer. Um outro ponto importante, tá, pessoal? Esse meu trabalho é um trabalho sério. Isso daqui não é charlatanismo. Eu não estou aqui para brincar, né? Para usurpar ou tirar com a cara de ninguém, tá? Isso daqui que eu tô fazendo é muito sério. Eu tenho um preço a pagar por isso, tá? Eu sei qual é. E mesmo assim, eu tô aqui. Eu acho que de gente que se aproveita de gente, já tá cheio aí fora. E isso não é sobre o meu trabalho, não é sobre mim, tá bom? Então, quero deixar isso bem claro e eu acho que eu consigo trazer isso nos outros conteúdos que eu venho disponibilizando aqui, tá bom? Então, torne-se membro, porque só vai fazer sentido a gente ter uma comunidade se vocês se tornarem membro, tá bom? Os membros não estão a priori, tá? Não vejo necessidade da gente nivelar, porque eu também recebo muito aqui, tô começando agora, eu, tipo, já estudei, mas não entendi. Nesse momento, não vejo necessidade da gente colocar níveis, né? Mas à medida que vocês forem se tornando membros, que a gente for estudando, que a gente for fazendo essa troca, se eu perceber que a gente precisa fazer algum ajuste, eu vou compartilhar com vocês e a gente vê o que precisa ser ajustado, modificado ou não, beleza? Então agora, pessoal, vamos para a questão da teoria quântica. Na teoria quântica, a gente vai ter o conceito de superposição. Então, superposição, a partícula, que até então, nesse momento, nesse estado de superposição, é um nada, né? Essa partícula está em todas as possibilidades possíveis. E enquanto ela está nesse estado de superposição, existe a função de onda, tá? Essa função de onda é um cálculo matemático que vai informar a probabilidade dessa partícula estar no estado X, Y ou Z. Então, essa função de onda vai dizer, olha, a probabilidade aqui é 25%, essa daqui 50%, aqui 25%, ou aqui 75%, ou aqui 25%, e assim sucessivamente. Enquanto ela está nesse estado de superposição, ela está em todos os estados possíveis, tá? A partir do momento que é feita uma observação, né, uma medição, então acontece o colapso da função de onda. Beleza? Puta, por que você falou essas três coisas agora? Porque veja, o que eu procuro fazer aqui com os vídeos. De um lado, tem um bichinho voando aqui, mas acho que ele não vai fazer nada comigo, não. De um lado, nós temos uma visão de arquétipos. Os arquétipos estão compartilhados no inconsciente coletivo. Uma vez que eu observo, né, que eu identifico qual é esse arquétipo, eu entrei em contato com ele, né? E aqui a gente está falando de superposição, todas as possibilidades possíveis. Uma vez observado, um estado específico colapsa, certo? E nós temos também um outro conceito, que é o conceito do efeito não local. O efeito não local, pega-se duas partículas, né? Se correlacionam essas duas partículas e se separam essas partículas, certo? Independente da distância, a modificação em uma partícula instantaneamente altera também a outra partícula. E não é
mais rápido que a velocidade da luz. É instantaneamente. Por isso, efeito não local. Bem, então de um lado a gente está falando de efeito não local, do outro lado nós estamos falando de sincronicidade. Foi os exemplos que eu trouxe, inclusive da mãe, né? A mãe está lá de um lado, o filho do outro, né? Então perceba, mãe e filho, existe uma correlação na partícula também. Primeiro elas são correlacionadas e depois separadas, o movimento daqui afeta instantaneamente o daqui, por isso um efeito não local. Então percebam, duas linhas, duas abordagens diferentes, né? Com metodologias e experimentos diferentes. Bom, vou encerrar por aqui, já deu aí quase 30 minutos de vídeo. Eu espero que então tenha clareado um pouco mais para você sobre o conceito de arquétipos, de sincronicidade e esses conceitos que eu trouxe da teoria quântica. Se eu conseguir de alguma maneira colaborar no seu conhecimento, eu fico muito feliz. Peço também a sua colaboração. Deixe o seu like, comenta, compartilha, se inscreva aqui também no canal. Aí toda vez que eu publicar um novo vídeo, você será notificado. E vem aqui fazer parte, seja membro com a gente, vamos criar uma comunidade gostosa aí pra gente poder estudar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Obrigada!